Oi, viajante da vida! Bem-vindos a esse capítulo do Família em Foco. Nós vamos concluir os nossos estudos sobre mediunidade e obsessão nessa primeira etapa. E aí é interessante a gente pensar o seguinte: no capítulo anterior, nós vimos a necessidade de prevenir-se contra a obsessão. Mas e quando ela já está instalada? E quando as pessoas já chegam à casa espírita com um processo grave de obsessão estabelecido? É necessário, então, a terapêutica desobsessiva. Mas, afinal de contas, o que é isso? E antes de partir para a terapêutica desobsessiva, a gente precisa fazer uma pergunta séria. É obsessão mesmo ou é outra coisa? Nós vimos que podemos ter transtornos mentais que têm muita semelhança com a obsessão. E aí o próprio Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, chama a nossa atenção a esse respeito. Nem todos os casos negativos, nem todos os problemas que nós atravessamos na nossa existência são devidos à ação de espíritos perturbadores. Algumas vezes são resultado da nossa própria imprevidência mesmo. Olha só que coisa interessante que Allan Kardec fala para nós, lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, item 253. Não se deve, todavia, atribuir à ação direta dos espíritos todos os aborrecimentos que se possam experimentar, os quais não raramente resultam da incúria ou da imprevidência. E é interessante a gente estar atento a isso, porque o próprio Allan Kardec fala para nós, logo depois desse texto, que um certo senhor, um lavrador, tinha muitos problemas na sua fazenda. O gado morria, a criação de frangos adoecia, era uma problemaiada atrás da outra. Ele começou a imaginar até que podia ser algum mal feito, que podia ser a ação de algum espírito perturbador. E aí pediu para Allan Kardec verificar na sua reunião mediúnica se podia ser feita alguma coisa para ajudar. A questão toda é que não era um processo obsessivo. E o espírito, que provavelmente deve ser ácido, respondeu o seguinte, mandando que aquela criatura fosse cuidar bem da sua fazenda. A mortalidade ou as doenças dos animais deste homem devem-se ao fato de que seus currais estão infectados. E ele não os repara porque custa dinheiro. Olha só que coisa esquisita, né, gente? Tem gente que prefere botar a culpa nos espíritos do nosso próprio relaxamento. E foi esse caso. Não adianta ficar colocando o nome da desobsessão, pedir para resolver problemas, se o indivíduo não está fazendo a parte dele. Ainda dentro dessa mesma questão, Allan Kardec vai chamar a atenção e vai contar uma outra história. Essa vez é um caso de obsessão mesmo, é um caso de fato de influência espiritual, mas que tem a ver com a pessoa, com as pessoas envolvidas. É o caso de duas irmãs, que tinham as suas roupas rasgadas, por mais que elas trancassem as gavetas, elas apareciam jogadas no telhado, tinha um monte de problemas, a casa produzia ruídos, característico de mediunidade de efeitos físicos. E aí Allan Kardec pediu de novo ajuda para essas irmãs na reunião mediúnica lá da Sociedade de Paris. O espírito deu um verdadeiro sabão, pedindo que essas irmãs, essas duas companheiras, elas fizessem uma avaliação da sua existência, percebessem se elas não têm feito mal a alguém, se não são elas que estão atraindo os espíritos. E aí o Allan Kardec ficou cheio de dedos, né? Preocupado de como dar uma mensagem tão dura assim. E aí tentou contemporizar, tentou abrandar. E retorna então no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 252, o seguinte texto do codificador. Como alegássemos, Kardec, né, que essas palavras pareciam um tanto severas e que talvez fosse conveniente abrandá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou: devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas em questão têm o hábito de supor que não fazem mal nenhum com a língua, quando na verdade o fazem bastante. É por isso que precisamos ferir-lhes o espírito, de modo que lhes sirva de advertência. E aí a gente vê uma questão interessante acontecendo. As pessoas, às vezes, elas atraem os espíritos, elas têm as suas imperfeições, como nós vimos no capítulo anterior, que são as causas da obsessão, mas elas não fazem nada para melhorar. É frequente nós termos as nossas reuniões mediúnicas, e quem trabalha em reunião de desobsessão, então, vê isso acontecer muitas vezes. Ou algum conhecido de um trabalhador, ou alguém pede, põe o nome do fulano de tal lá na reunião, põe o nome do meu filho lá na reunião. A gente não nega fazer trabalho e ajudar ninguém, não nega fazer orações para ninguém, mas não é? Vai adiantar alguma coisa, uma reunião de desobsessão funcionar para ajudar um indivíduo, se o indivíduo não quer se ajudar? Na terapêutica desobsessiva, a reunião de desobsessão é um dos fatores. E nem é o mais importante para os encarnados. Certamente a reunião de desobsessão, a reunião mediúnica, bem estruturada, bem orientada, como a gente lê no livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, como a gente vê nas observações preciosas de André Luiz no livro Desobsessão,
Uma reunião mediúnica bem orientada, ela é importante para os espíritos, para esclarecer os espíritos sofredores que estão ali agarrados, querendo perturbar ou se vingar, ou levar desforço, ou até mesmo dominar as criaturas. Mas, para os encarnados, há mais a fazer. E aí a Sueli Caldas Schubert, no seu livro Obsessão, Desobsessão, que obra magnífica, gente. Eu recomendo sempre o estudo desse livro para qualquer um que se interesse pelo tema obsessão e pela desobsessão. Vamos estudar o livro da Sueli Caldas. Ele é muito legal. E ela traz informações importantes para nós e ela nos adverte da seguinte maneira. O Espiritismo, portanto, orienta o tratamento das obsessões, abre um novo entendimento acerca do obsessor e do obsidiado, e demonstra o quanto é importante a participação do enfermo como condição básica para o êxito do tentame, em qualquer tempo que se realize. E essa é uma questão importante. A gente tem a reunião mediúnica, beleza. A gente tem o apoio da família, mais beleza ainda, porque a desobsessão verdadeira, o trabalho de desobsessão, ele assenta sobre um tripé. Né? A gente precisa da reunião mediúnica com médiuns sérios e bem orientada. A gente precisa de uma família que dê apoio, que dê suporte. É a mesma coisa que acontece com famílias de dependentes químicos. Tem que manter um ambiente do lar saneado. Mas a gente precisa principalmente da atuação do encarnado, da mudança naquele comportamento vicioso que atraiu o espírito, da mudança, da superação das imperfeições morais que atraíram os espíritos vingativos. E aí a Sueli chama a nossa atenção para um termo que é bem interessante. Quando o encarnado, quando o obsidiado resolve fazer a sua parte, quando ele realmente resolve colaborar, ele realiza algo chamado autodesobsessão, que é assim apresentado lá na parte 2 no capítulo 2, parte 2 do livro Obsessão, Desobsessão. Ela diz o seguinte para nós, a Sueli Caldas. Autodesobsessão, ato de promover a própria pessoa a sua desobsessão, através da reforma íntima, tal como esclarece a doutrina espírita. Essa é a parte importante. Essa é a questão relevante. Como é que a gente realmente interrompe um processo obsessivo? Pelo menos do lado do encarnado. Fazendo com que esse encarnado se transforme numa pessoa melhor. Lembra no finalzinho do capítulo passado que a melhor maneira de nós evitarmos a influência dos maus espíritos é aproximar a nossa natureza da natureza dos bons? Voltem lá no capítulo, o carro está aparecendo aqui em cima. Vocês vão perceber essa informação vindo lá do livro dos médiuns. E aí olha que coisa interessante, a Sueli continua. Autodesobsessão é sinônimo de autoevangelização, de autorreforma. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. É isso que a gente tem que levar em conta. É disso que a gente precisa conscientizar. O trabalho da desobsessão, a cura de um processo obsessivo, ela envolve, sim, a transformação dos obsessores. Eles desistirem de obsidiar. Nós vemos isso acontecer no Evangelho até de uma forma meio brusca. No Evangelho nós vemos Jesus tratando os obsidiados de forma muito carinhosa, mas sempre fazendo um alerta, né? Não tornes a errar para que não te aconteça coisa pior. Então, o mestre responsabiliza o obsidiado pelo processo que ele enfrentou. E ele, de certa maneira, como aqueles que escreveram, como aqueles que relataram, não tinham percepção do trabalho terapêutico que Jesus fazia ao conversar com as entidades. Isso só aparece uma vez, quando Jesus dialoga com legião de espíritos, lá no caso do endemoniado gadareno, que nós também citamos no capítulo 1 e ao card aqui em cima, nós vamos perceber o seguinte. Jesus dialoga, Jesus conversa. Ele é o trabalhador número 1 da desobsessão na Terra. E nos orienta. Como nós não temos a elevação moral dele, a gente tem que gastar mais saliva, tem que gastar mais conversa, tem que fazer um esforço maior para ter o convencimento dos espíritos obsessores. E aí a gente vai perceber o seguinte, esse é um dos lados da desobsessão, é o lado dos desencarnados. Mas e o lado dos encarnados? É necessário que o encarnado faça parte dele. É necessário que o encarnado coopere. Não adianta nada. Na nossa reunião de desobsessão lá do Paulo de Tarso, daqueles nomezinhos que às vezes as pessoas levam, que algum parente manda, e que não acontece nenhuma modificação com o encarnado, só tratamos dos desencarnados, porque é o que a reunião mediúnica pode fazer, é frequente aquele nome voltar 1, 2, 3 vezes. Porque como o encarnado não se modifica, pode até ser que aquele espírito que inicialmente o perturbava se afaste. Mas ele atrai outros.
Ele acaba mantendo o mesmo comportamento que atraía espíritos perturbadores. E aí, de novo, nós vamos com a Sueli chamando a atenção, insistindo para que cada encarnado obsidiado, para que cada criatura que sofra a influência dos espíritos, faça a sua parte. Olha só que coisa interessante. Todos os recursos espíritas são canalizados em auxílio aos obsidiados. Mas é evidente que unicamente alcançarão resultados positivos os que derem de si mesmos a sua cota de colaboração. Aliás, imprescindível, a quantos se valerem de todas as instruções apresentadas, pois de nada lhes adiantará conhecerem a medicação se não a utilizarem em si próprios. E a Sueli faz questão de que nós apliquemos a nós mesmos. É importante, não adianta a gente ficar pedindo para os outros, transferindo responsabilidade. O obsidiado, o mais interessado no processo, precisa atuar, senão não dá resultado. Olha só como é que ela continua. Os resultados serão assim ineficazes. A terapêutica do espiritismo é para ser usada e não apenas para ser admirada. Essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Se nós estamos preparados, temos uma família que nos apoia, temos uma casa espírita com uma reunião mediúnica séria, médiuns equilibrados, médiuns estudiosos, bons médiuns, daqueles que se esforçam para fazer o melhor. Só falta então fazer a nossa parte para resolver o processo obsessivo. Ficar reclamando que tem um espírito me perseguindo, que eu sou vítima de um espírito obsessor, isso não adianta de nada. É ficar se enganando. E é exatamente assim que a Sueli termina esse capítulo 2, lá da segunda parte. Ela diz o seguinte para nós, olha, ninguém se engana. O obsidiado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua autodesobsessão. O espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo. Eu vou repetir para ficar bem marcado para todo mundo. O espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo. Muito menos os médiuns, ou alguém que lhe queira operar a cura, porque de vez em quando é um amor sincero. É uma mãe que pede por um filho, é um irmão que pede pelo irmão ou pelo irmão, é um amigo que pede pelo seu amigo ou sua amiga. Eles têm o desejo de ajudar. Eles querem mesmo que seja o melhor para aquela pessoa, mas a pessoa não faz a parte dela. E aí, mesmo que haja influência espiritual, não adianta. As criaturas vão continuar atraindo outros espíritos e o processo obsessivo se alonga. Ou então, pior, como os espíritos que antigamente perseguiam, estavam agora mais brandos, deixaram a perseguição. Mas como eles não veem que há mudança, eles acabam voltando. Eles acabam se revoltando, porque não é uma mudança brusca também do lado de lá. Então, entendamos bem, meus amigos. Obsessão, seja ela envolvendo médiums ou não médiums ostensivos, ela é uma doença grave. Ela é uma parasitose, como disse Silviana de Carvalho no livro Médiuns e Mediunidades. Mas ela tem terapêutica. Só que é uma terapêutica que vai envolver a casa espírita, a família do obsidiado e o próprio obsidiado. Se ele não se ajudar, se ele não fizer a parte dele, não haverá cura verdadeira. Só a transformação moral, só o aproximar a nossa natureza da natureza dos bons espíritos é que fará com que os maus deixem de querer nos influenciar, que os nossos adversários do passado nos perdoem. Busquem nas obras sobre o Divaldo Franco a história que ele conta a respeito do espírito que ele passou a chamar de máscara de ferro, seu perseguidor por tantos anos, que só o perdoou ao vê-lo agindo e fazendo tanto bem. Quando nós estivermos em condições de espalhar o bem e a consolação, de irradiarmos de nós amor e bons pensamentos, dificilmente sofreremos a ação de espíritos atrasados e obsessores. O que você acha? Será que você ainda pensa que pode ser vítima ou de alguma macumba, como o pessoal diz por aí, ou de pensamentos negativos, ou de mal olhado, como pensam alguns irmãos, ou de um ataque de espíritos obsessores, você, coitadinho, vítima, ou a pessoa que nós conhecemos, coitadinha, vítima, ou todos nós somos responsáveis pelo assédio que recebemos de espíritos inferiores? Conte para nós aí embaixo. Desça lá o cursor e vá comentar. Dê as suas ideias. Faça perguntas. Nós gostaríamos muito de saber a sua opinião, principalmente sobre novos temas. A partir do próximo capítulo, nós já vamos trabalhar temas sugeridos pelos nossos espectadores, pelos assinantes do canal. Então eu me despeço aqui agora desse primeiro ciclo de estudo sobre obsessão, pedindo a você, se inscreva aí no nosso canal. Acione esse sininho vermelho que fica ali esperando você tocar nele. Se não tiver vermelho é porque você já está inscrito. Observe primeiro, para não se desinscrever. Deixe o seu like.
ou seu dislike se você não gostou. Mas se você não gostou, ou se você gostou também, deixa um comentário aí embaixo. Converse conosco, para que nós estejamos atentos ao seu interesse e esse projeto sobre mediunidade siga ainda por longos capítulos. Desde já nós te agradecemos e nos despedimos. Tchau! Que Jesus nos abençoe, que nós estudemos sempre seriamente a mediunidade. Muita paz! Até o próximo vídeo!